Oi, seja muito bem-vindo a mais um estudo. É uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos caminhar por Mateus 12, do versículo 9 ao 14. Um encontro dentro da sinagoga, um homem com a mão ressequida, olhares atentos, corações endurecidos e uma pergunta silenciosa no ar. O que vale mais, a regra ou a vida? Jesus poderia ter evitado o confronto, poderia ter esperado outro dia, mas ele escolheu curar, ele escolheu restaurar. Ele escolheu mostrar que fazer o bem nunca deveria ter uma hora marcada. Enquanto alguns observavam para acusar, ele olhava para restaurar. Que esse trecho nos ajude a refletir sobre o tipo de fé que estamos vivendo. Uma fé que vigia ou uma fé que cura? Respire fundo, abra o coração, um trecho de cada vez, sem pressa. Vamos ler o texto bíblico de Mateus 12, do 9 ao 14. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? E Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela caiu num buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão. E ele estendeu. E ela sarou e ficou igual à outra. Então, os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. O sábado era um dos mandamentos mais importantes para os judeus. Era o dia separado para o descanso e para a adoração. Com o tempo, líderes religiosos criaram diversas regras detalhadas sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. A intenção inicial era proteger o mandamento, mas o excesso de regras acabou sufocando o propósito original. Nesse cenário, Jesus entra na sinagoga e encontra o homem com a mão paralítica. Para alguns, aquilo era uma oportunidade de acusação. Para Jesus, era uma oportunidade de restauração. As pessoas não estavam preocupadas com o homem. Elas estavam procurando um erro em Jesus. É possível conhecer a lei e ainda assim não conhecer o amor. Quando a fé vira apenas uma regra, ela deixa de curar e começa a ferir. Uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Jesus usa um exemplo simples. Se alguém salvaria um animal no sábado, quanto mais deveria cuidar de uma pessoa? O valor humano para Deus é inegociável. Um exemplo parecido está na parábola do bom samaritano. Enquanto religiosos passaram de longe, foi alguém improvável que demonstrou misericórdia por aquele homem. Deus nunca prioriza regras acima de gente. O homem poderia ter sentido vergonha, poderia ter hesitado, poderia ter se escondido, mas ele escolheu estender a mão. E foi exatamente no ato de obedecer que veio a cura. Quantas vezes Jesus também nos pede algo simples, um passo, uma atitude, uma entrega, e é ali que começa a nossa restauração. O texto termina de forma forte. Os fariseus começaram a planejar matar Jesus. O bem feito com verdade pode incomodar quem prefere manter o controle. A luz revela o que está escondido. Esse texto nos confronta com perguntas profundas. Tenho colocado regras acima de pessoas? Será que tenho sido mais rápido em julgar do que em ajudar? Será que em alguma área da minha vida que Jesus está pedindo para que eu estenda a mão? Talvez exista algo paralisado em você hoje. Um sonho, uma fé enfraquecida, uma área emocional machucada. Jesus continua dizendo: estenda. Ele não expõe para humilhar, ele chama para restaurar. Jesus mostra que o sábado não foi feito para impedir o amor, mas para lembrar do cuidado de Deus. Fazer o bem nunca será errado. O coração de Deus
sempre será maior que qualquer formalidade religiosa. Quando o amor entra na sala, a rigidez perde espaço. No próximo estudo, veremos como Jesus responde à oposição crescente e como ele permanece firme mesmo diante da rejeição. Um trecho de cada vez, sem pressa. Vamos orar juntos? Paizinho, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus bom, um Deus fiel. Pai, às vezes nós nos perdemos no meio das regras, das opiniões, das cobranças, e esquecemos do que realmente importa, que é amar, cuidar das pessoas. Pai, perdoa quando nosso coração fica duro, quando nós julgamos mais do que nós ajudamos. Nos ensina a ter um coração igual ao teu, Pai. Um coração que enxerga as pessoas ao invés de enxergar os erros. Se existe alguma área da nossa vida, Jesus, que está paralisada, toca agora. Nos dá coragem para estender a mão, para confiar em Ti e obedecer, mesmo que isso pareça simples, Paizinho. Abençoa, Pai, cada pessoa que está fazendo esse estudo agora. Que ninguém termine essa leitura da mesma forma que começou, mas que haja cura, que haja restauração e um coração mais cheio da Tua misericórdia. Que a gente possa aprender a fazer o bem e que fazer o bem nunca é errado. E que o amor sempre deve vir primeiro em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se esse estudo falou com você, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deus pode te usar para mandar essa mensagem para alcançar um coração que precisa de ouvir, precisa de esperança hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar caminhando com a gente. Estudo após estudo, versículo por versículo, sem pressa. Entre também nos nossos canais do WhatsApp e do Telegram. Por lá você encontra os estudos completos, reflexões, conteúdos pensados para te acompanhar no seu dia a dia, mesmo na correria da vida. E nos siga também no Instagram para estar mais perto, receber lembretes, trechos da palavra e caminhar junto com a gente nessa jornada de fé. Todos os links vão estar na descrição desse vídeo. Nós seguimos juntos, um trecho de cada vez, sem pressa.